Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista desta segunda-feira, 24 de março de 2025. Mais uma semana que começa, mais uma semana em que pode estar connosco, seja através dos 98.7 da frequência modulada, seja apontando para radioavfm.net. Somos a Antena Vareira, emitimos orgulhosamente a partir da Casa do Povo, no centro da cidade de Ovar, e como habitualmente em especial entrevista, também nos pode acompanhar com áudio e vídeo em direto, em live streaming, através de facebook.com/radioavfm. Interaja connosco, deixe o seu comentário, enfim, acompanhe-nos a nós e aos nossos convidados, que hoje são dois. Um está aqui presente em estúdio, o outro falará connosco a partir de Londres. Vamos falar de cultura, vamos falar de cinema, de curtas-metragens, de cinema português. Aqueles que nos seguem mais atentamente já adivinharam que o tema de hoje é a sessão 93 de Shortcuts Ovar, o movimento urbano de curtas-metragens que continua a trazer cinema e do bom à nossa comunidade. A próxima sessão da temporada 9 acontece já na quinta-feira, dia 27 de março, como habitualmente 21h30 na Escola de Artes e Ofícios. A entrada é livre, mas convém fazer marcação porque a lotação habitualmente esgota. Para falarmos sobre Shortcuts Ovar, temos connosco, como habitualmente, o Tiago Alves, programador. Tiago, olá, boa tarde, bem-vindo de novo. Olá Jaime, boa tarde. Uma saudação para todos os ouvintes da AVFM e todos os que seguem este nosso encontro nas redes sociais. É um encontro da AVFM e do Shortcuts Ovar. É um encontro agradável que traz sempre aqui coisas novas e pessoas novas, como é o caso do Benjamin Quadros e Costa. Ele é estudante de cinema, está em Londres a fazer a sua formação. Vai apresentar nesta sessão do Shortcuts Ovar uma estreia absoluta mundial, digamos assim. Podemos mesmo afirmar assim. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos primeiro introduzi-lo na conversa e quando temos convidados à distância, a primeira pergunta é sempre de chapa e muito simples. Olá, Benjamin, boa tarde. Consegues nos ouvir bem? Consigo, sim. Boa tarde. Obrigado por me terem recebido aqui. Obrigado pela tua disponibilidade. Boa tarde, Benjamin. Estamos a ouvi-lo bem também, portanto temos aqui condições reunidas para esta conversa. E se calhar começava por te perguntar, embora já tenhamos estado aqui a falar em off, esta primeira obra do Benjamin é um documentário sobre uma familiar, que é uma familiar que toda a gente conhece, a pianista Maria João Pires, octogenária, e a primeira pergunta é se a tua avó já sabe que estás a fazer um filme sobre ela. Ela soube que, obviamente, quando nós filmámos o filme, era um bocado difícil de ignorar as câmaras, não é? E a questão é que ficámos algum tempo a tentar, na pós-produção do filme, a tentar fazer a montagem e tudo. Por isso, entretanto, falou o meu irmão com ela, mas ela, pronto, como disse, é uma pessoa muito ocupada, é muito difícil de enviar uma mensagem ou telefonar. Então, quando for a Portugal, talvez passe lá por casa e lhe mostre o filme em pessoa. Acho que será mais fácil. Qual foi a reação dela quando se apercebeu que o neto estava a fazer um filme sobre a vida dela? A reação acho que foi... bom, eu tive que lhe ligar de Londres, não é? E perguntar se ela estaria disponível para fazer um documentário. A reação dela, na verdade, foi: ai, não tenho tempo nenhum para nada. E pronto, mas, ou seja, não foi assim uma reação de como se estaria à espera.
Foi uma reação assim muito mais pragmática, diria, do que qualquer outra coisa. Mas pronto, é como ela é. O filme vai ser uma estreia absoluta no Shortcuts ao VAR. Tanto quanto sei, ainda estão a limar os últimos detalhes, mas vai estar pronto a tempo. Vai estar pronto a tempo, temos só que finalizar o som. Mas de resto, acho que está um corte bonito. Muito bem. Vamos agora falar aqui um bocadinho com o Tiago, para ele não se sentir abandonado aqui no estúdio. Eu quero ouvir em boa verdade o Benjamin. Ouvir o Benjamin. Estou muito curioso em relação ao processo e à forma como o filme evoluiu. Sim, até porque este ainda não viste, não é? É estranho dizer isso. Então um programador exibe o filme sem o ver. Sim, mas sim, não vamos esconder. Enfim, não vamos esconder que não o vi. O Benjamin é a pessoa indicada para explicar isso melhor. Há uma primeira versão que é apresentada em festivais para seleção, e eu descubro essa primeira versão e fico entusiasmado com a narrativa da proposta. Posso aqui partilhar com o Benjamin, sem saber qual é a segunda versão, que um dos aspectos que me fascinou na primeira curta, e sem desvendar muito daquilo que vamos ver na sala, o filme poderá estar diferente, era acompanharmos alguém que conhecemos do espaço público, da vida artística cultural portuguesa, alguém com a grandeza da Maria João Pires, acompanhá-la num espaço mais privado, a casa de Maria João Pires, que não é apenas a casa de Maria João Pires, porque funciona como um centro de arte, mas vê-la no seu cotidiano íntimo e familiar, e desde logo também na aproximação ao Benjamin em algumas cenas. E o que eu sinto nesse primeiro corte de 15 minutos, 16 minutos, estava um filme acabado, que é simultaneamente fascinante, mas também um pouco desconcertante, é que o filme é uma observação. Nós vamos acompanhando a Maria João Pires, mas não vamos ouvindo ou sentindo a sua presença em diálogo com a câmara. E eu gostei disso. Não sei o que é que o Benjamin alterou, digamos assim, modificou, mas essa dualidade, digamos assim, que o filme tinha de invadir o espaço da Maria João Pires, mas não revelar muito da Maria João Pires. De certa forma, sem interagir com ela. Interagindo QB, digamos assim. Claro que a víamos ao piano em determinados momentos, como o Benjamin já referiu. Julgo que referiu que a Maria João se entretém, por exemplo, na cozinha, na horta. Obviamente que tínhamos momentos desses, não quero desvendar muito sobre o filme, até porque posso estar a falar de cenas que não estão no filme, e a versão que conta é aquela que vamos receber esta semana. Mas senti que o filme era muito interessante. O Benjamin achou que aquele corte, aquela primeira versão, que já estava a ser descoberta por programadores em festivais, enfim, poderia ser corrigida, ser alterada em alguns aspectos. Deu-me conta disso. E nós mantivemos o convite, ou seja, nós queríamos exibir o filme, tínhamos uma data proposta, fazia sentido dentro da nossa programação até novembro ser nesta data. O Benjamin foi extremamente generoso, disponibilizou-se, e agradeço desde já, para viajar de Londres até ao VAR e vir apresentar o filme, e pediu-nos há cerca de um mês para poder alterar a versão, e nós não temos nada a ver com isso. Sim. Confiamos no Benjamin. Em boa verdade, ocorre-me agora, poderíamos passar as duas versões. É verdade, é Mas verdade. não faz sentido nenhum, mas estou com muita vontade de ver o novo corte, como se diz, portanto, a nova montagem que o Benjamin vai propor e que está a ser finalizada. Nunca nos aconteceu isto em 9 temporadas, ou seja, já escolhemos a partir de filmes ainda incompletos ou inacabados, mas que estavam na sua forma. Aquilo que o Benjamin nos propôs é algo completamente inédito. Eu agradeço essa disponibilidade, essa generosidade,
E estou muito curioso para ver o filme. Não vamos poder ter, por uma razão que o Benjamin já explicou, a Maria João Pires. Nós sondamos a Maria João Pires para viajar até ao VAR nesta sessão, juntar-se ao Benjamin. Em boa verdade, se me tivesse dito que sim, eu não estaria a falar disso aqui, porque faria uma surpresa ao Benjamin. Não vai acontecer. E não vai acontecer por boas razões. Acho que no dia da sessão, pelo que me foi dito, a Maria João Pires tem um compromisso familiar bastante importante, tem um aniversário e, portanto, foi excluída essa possibilidade, não foi sequer equacionada. Mas ela estará, a Maria João Pires estará connosco, porque é Maria João que ocupa o espaço da narrativa deste documentário. Benjamin, então este novo corte podemos lhe chamar uma versão 2 ou é só uma versão 1 melhorada? É uma versão inspirada na primeira. Há muitos momentos, como o Tiago estava a dizer, assim, mais silenciosos, diria, que eu quis muito aproveitar e que me inspiraram bastante para fazer esta versão, mas a verdade é que para fazer esta versão começámos do zero mesmo, sem nada da montagem anterior. A única coisa que realmente, diferença diria que realmente há entre esta e a anterior é que pronto, é aquilo que o Tiago disse que gostou da outra versão, mas que nós fizemos o oposto, mas que foi até lá falar um bocadinho mais, só porque quando eu falei com ela sobre este documentário, ela disse-me que havia algumas coisas sobre as quais ela gostaria de falar, que normalmente os documentários que foram feitos sobre ela, que já houve alguns, parece que nunca a deixaram falar muito sobre isso, acho eu. Sobre alguns assuntos que ela gostaria de se expressar um bocadinho mais. E, de facto, eu quis deixá-la falar um bocadinho mais por si só, enquanto estávamos a fazer as entrevistas, e quis manter isso na montagem. Ou seja, queria só fazer jus àquilo que nós tínhamos falado antes de fazer o documentário, sendo que ela é o sujeito principal, não é? Sim, queria fazer jus àqueles temas que ela me disse logo que queria falar. E essa é assim a maior diferença, no fundo, porque depois também tem muitos momentos de simplesmente ela na horta, ou ela na puxar as galinhas, ou assim, não sei. Momentos muito reais, e acho que tem um bocadinho mais dela a tocar também. Muito bem, vamos ficar a saber na quinta-feira então qual é o resultado final. Tiago, começámos logo aqui a falar com o Benjamin, mas vamos se calhar regressar à sessão 92 só para saber se correu tudo bem, por um lado, e por outro lado porque ficámos aqui mancos com o júri, ficámos sem saber um dos elementos que penso que agora já poderás revelar. Bom, foi há tanto tempo, é que de repente, sabes, foi mesmo há muito tempo. Sim. E entretanto aconteceu o Carnaval. Carnaval pelo meio. E foi isso que obviamente justificou esta distância, digamos assim. Ela deveria ter acontecido no final de fevereiro, mas o final de fevereiro e início de março foi o período... A folia. O período de folia, exatamente. E, portanto, foi deslocada. Mas o intervalo é, obviamente, muito grande. Parece que, em boa verdade, parece que estamos a começar aqui. Bom, indo ao júri primeiro, sim, foi apresentado. O júri mantém a Laura Rui, mantém o Leandro Ribeiro como elementos nucleares da nossa comunidade artística que continuam a acompanhar a programação, existindo aqui uma vantagem de ter na estrutura do júri uma continuidade, digamos. Exatamente, jurados residentes, vamos colocar a questão assim, porque é muito interessante. Eu nunca tinha tido essa experiência em nenhum contexto de festival, que é
as pessoas que estão envolvidas de um ano para o outro vão também percebendo bem a dinâmica da programação, as opções, as subtilezas. E as decisões são completamente diferentes do resultado que obtemos, das decisões que obtemos quando mudamos radicalmente de júri, como nós fizemos também nos primeiros anos do Shortcuts of Ar. É curioso porque é um bocadinho a experiência que sentimos com o júri jovem, como ele tem sido constante. Estamos no 3º ano e, aliás, há uma novidade sobre isso. Podemos, enfim, partilhar já a seguir, porque esta semana está a acontecer o início da programação do júri jovem. E essa continuidade revela um compromisso diferente com as opções de programação, um compromisso mais conhecedor. Ao júri deste ano acrescentamos um elemento novo, um elemento convidado, alguém que chega da área do cinema, que é a Ágata de Pinho, atriz, realizadora de uma curta-metragem, O Azul, que foi reconhecida como primeira obra no Shortcuts of Ar na temporada 7, portanto na festa de premiados que aconteceu o ano passado, exatamente. E a Ágata esteve na apresentação da sessão, vai voltar, não estará connosco nesta noite, voltará na sessão que vai acontecer em abril, irá acompanhar a nossa programação ao longo do ano, e é alguém que se junta ao Shortcuts of Ar, vindo de fora da cidade, acrescentando o conhecimento que tem e crescendo. Gostamos muito desta ideia. Aconteceu, por exemplo, com a Laura Carreira, que estreia agora uma longa-metragem, o One Falling, este mês nos cinemas nacionais, um filme que foi rodado na Escócia. As 2 curtas-metragens anteriores da Laura Carreira foram premiadas no Shortcuts of Ar. Gostamos de perceber que estamos, de certa forma, a acompanhar, a fazer um caminho que também é cúmplice com alguém que de repente desabrocha, cresce no cinema português. E digo isto e fiz esta comparação com o caso da Laura em relação à Ágata de Pinho, porque a Ágata de Pinho, o ano passado, reuniu condições financeiras, nomeadamente através do Instituto do Cinema e Audiovisual, do financiamento do ICA, para produzir a primeira longa-metragem. Portanto, em breve, dentro de um ano e meio, enfim, estou a ser um pouco precipitado, porque estes prazos, por vezes, não correspondem ao tempo ideal, há imprevistos, digamos Sim. assim, mas a Ágata de Pinho irá desenvolver uma primeira longa-metragem com uma temática atual muito interessante, será um filme original, e, portanto, em relação ao júri, é isso. A sessão correu bem, com uma ótima plateia, uma belíssima energia, foi um bom início de temporada. Um bom auguro. Sim, foi um bom auguro, com uma sessão muito diferente desta, do ponto de vista das propostas, em Sim. que exibimos imagem real, filmes de imagem animada também, e cinema documental. Não exibimos nenhuma primeira obra, ao contrário do que é habitual numa primeira sessão. Pronto, e agora prosseguimos com a programação de escolas, todo vapor, digamos assim. E também agora, sem a mesma distância entre uma e outra sessão, voltamos à sala em março, quase 6 semanas ou 7 semanas depois. Sim. Mas brevemente, sem perder mais tempo, em meados de abril, mais cedo que é habitual, estaremos novamente em sala. Ok, essa era a novidade que tinhas, ou ainda é outra, tem a ver com a ida às escolas? Tem a ver com a ida às escolas, porque amanhã estaremos em Espinho, no agrupamento das escolas de Espinho, com uma sessão para bastantes alunos que está organizada e que marca o início. Tem sido habitual iniciarmos em Espinho, tem acontecido, é a primeira sessão da temporada dos Jovens Cinéfilos. Amanhã iremos apresentar os filmes que o público do Shortcuts já viu na primeira sessão do ano, em janeiro, e que de resto debatemos, apresentamos numa emissão de rádio da AVFM, que está disponível nas redes sociais. Sim. E essa programação vai continuar em Ovar. Estaremos na escola Júlio Diniz em abril, antes das férias da Páscoa, e depois, após as férias da Páscoa, iremos a Tomar. Saímos, digamos assim, da fronteira do nosso concelho, recebemos um Até da convite região.
mas no centro. Sim, Não perdemos o foco, Sim. digamos assim. sim. Vamos até tomar, porque recebemos um convite do agrupamento dos Templários, que aceitamos. Estaremos na Mortosa com 2 sessões, como já aconteceu o ano passado, para públicos diferentes, do 9º ano e do secundário. E em princípio terminaremos, falta-nos só ajustar aí uma data dentro das nossas disponibilidades e da disponibilidade da escola no Instituto das Artes, em Gaia, portanto também fora do nosso concelho, um pouco mais a norte. Ou seja, nesta edição do Júri Jovens Cinéfilos, vamos alargar a programação. Em boa verdade, vamos acrescentar aqui um agrupamento e um instituto de ensino artístico. Muito bem. Isso é muito interessante. E agora, indo novamente à conversa com o Benjamin. Benjamin está já há 4 anos em Inglaterra a fazer a sua formação. Acredito que se vá mantendo atento àquilo que acontece no seu país. Benjamin, não sei se já ouviste falar do Shortcuts of Var, se ouviste o quê, mas perguntava-te aqui também, por esta narrativa do Tiago, se concordas comigo quando eu digo que é assim que se traz público para o cinema. Não percebi a pergunta, desculpe. Toda esta interação com as escolas, com novos públicos. Sim. Sim, eu estava a ouvir agora o Tiago a falar, eu não tinha percebido que era sobre isso. Eu estava agora a ouvir o Tiago a falar e de facto isso deixou-me bastante entusiasmado. Eu gostava de que o Tiago existisse, que tivesse feito este tipo de programa quando eu estava na escola, realmente, porque era uma coisa que já queria fazer há muitos anos, e sei que sempre tive um grande amor pelo cinema e por fazer filmes, e já fazia filmes quando era pequenino, com o meu primo, assim, em casa. E de facto ter alguém que vem às escolas e que faz programas de cinema com as escolas, acho que é inspirador, e especialmente para pessoas que tenham a ideia de fazer cinema, sequer assim, uma pequena ideia de fazer cinema assim atrás da cabeça. Acho que pode realmente expandir e inspirar crianças e jovens de todo lado, em Portugal inteiro, não é? Que não estão só a ir a Lisboa também ou ao Porto, mas estão a ir a sítios diferentes. E eu também cresci bastante em Castelo Branco, por exemplo, e sei que enquanto eu estava a crescer lá não havia assim tantos programas, e gostava muito que tivesse havido, de facto. Por isso, obrigado, Tiago. De nada. E sobre o Obrigado também ao Júri Jovem. Sim, que se mantém esforçam atento, bastante, é dinâmico verdade. E presente. E sobre o Shortcuts of Var, já ouviste alguma coisa? Já te chegou algum eco aí em Inglaterra? Eu já tinha ouvido falar do Shortcuts, só que sei que, pronto, lá está, é em várias cidades, sabia que era em várias cidades. Ainda não tinha ouvido falar do Shortcuts of Var especificamente, mas sempre ouvi falar do Shortcuts e ouvi falar bastante bem, por isso. Já existiu em Londres durante algum tempo, curiosamente, é uma fase, e isto pode ser inspirador para o Benjamin, embora esteja já numa fase avançada dos estudos, mas não sei se tem planos para voltar a Portugal ou se vai continuar em Londres. O Pedro Serrazina, realizador de cinema de animação, esteve de alguma forma, num período em que residiu em Londres, esteve ligado aos Shortcuts e a fazer uma programação. Enfim, há cidades onde essa dinâmica acontece e é interrompida. Há cidades onde os Shortcuts não têm um contínuo tão grande como em Ovar ou como Lisboa. Por exemplo, já existiu programação no Porto durante vários anos e neste momento não há essa programação. Mas também há novas cidades, já agora, porque é curioso o Benjamin referir esta, e nem sempre falamos disso aqui, esta dimensão mais ampla dos Shortcuts, que tem obviamente uma cidade nuclear muito ativa e fundamental, que é Amsterdão, tem programação mais recente em Paris, há uma nova programação há cerca de um ano em Maputo, por exemplo,
este é o mês em que uma equipa em Lima, no Peru, se constituiu. E pela primeira vez o Shortcuts acontece no continente sul americano. É uma programação que está a começar, mas em Portugal, por exemplo, em 2025 surgiu pela primeira vez em Chaves. Há uma equipa de programadores que realizou as primeiras 5 ou 6 sessões, e portanto é bom ouvir do Benjamin, que vem pela primeira vez Sim, ao VAR, sim. e que não tem estado em Portugal, enfim, um pouco mais distante da nossa dinâmica, ou das programações das cidades shortcuts em Portugal. É bom perceber alguém que está mais distante, Sim. que tem essa noção, que constata a existência dessa rede, porque de facto é uma rede mais ampla. É verdade. Ainda bem que há pessoas a arrancar com projetos novos nessa área. Vamos à sessão. A sessão tem, curiosamente, e já nos dizias há pouco, ou já nos tinhas dito antes, que este ano há menos primeiras obras na competição dos shortcuts. Curiosamente, nesta sessão temos 3 primeiras obras, e temos um fio condutor claro, que é a casa, numa altura em que a habitação está, digamos, na crista da onda das dificuldades, eu não diria deste país, diria do mundo, mas sobretudo deste país. Uma sessão, portanto, para de alguma forma pôr as pessoas a pensar. Há aqui uma curta que de alguma forma coloca mesmo o dedo na ferida. Penso que o T0 é perfeitamente adequado a isto que eu acabei de falar, não é? Mas temos então o T0 de Vicente Niró, A Casa Imaginada de Marta Moraes Miranda e Maria Maria de Benjamin Quadros e Costa. Vamos falar das outras e depois trocamos aqui mais umas ideias com o Benjamin? Sim, podemos falar das outras. O tema é muito evidente, é muito explícito, in your face. Raramente o tema de uma sessão fica tão à claro, vista, tão destapado, claro. digamos verdade, assim, é verdade. como nesta sessão. E não há como esconder, de facto é a casa, e foi isso que nós quisemos fazer, um fio condutor. O outro, coincidência, número relevante de primeiras obras, quase metade das primeiras obras que vamos programar nas 8 sessões competitivas Aqui concentradas. até novembro, aqui concentradas. Mas foi o tema que o ditou, Sim. encontro com 3 realizadores estreantes. Não foi intencional, digamos assim. Não foi intencional, que estão pela primeira vez no Shortcuts ao VAR. O T0 é o filme, é o porta-estandarte da sessão, digamos assim. É através dessa curta-metragem que nós dizemos ao que vimos, sobre o que é que queremos falar, e aí, obviamente, numa perspectiva muito geracional, muito social e muito política. E mordaz. E bastante mordaz. Ou seja, é um filme que, numa dezena de minutos, imagina uma narrativa que revela muitos dos problemas com os quais lidamos hoje, várias famílias, várias gerações, vários agentes imobiliários também, para gerir o negócio em que se tornou a habitação, contrariando, não há como dizer de outra forma, claramente aquilo que é um direito constitucional, algo que está salvaguardado na nossa Constituição. Esquecemos-nos muitas vezes disso, e obviamente que a dimensão de negócio que o setor da habitação e do solo, porque quando falamos de habitação, uma casa é sempre construída no solo, e temos esta lei dos solos que está agora, enfim, à espera de ser vetada ou despachada, à espera da apreciação do Presidente da República. Mas é muitas vezes do solo, quando falamos de habitação, esquecemos-nos disso, que estamos a falar, ou seja, é do terreno, é daquilo que nos liga ao país. As pressões são tremendas, como sabemos, não vale a pena alargar aqui a reflexão. O Vicente Niró poderá ajudar-nos um pouco nisso. Ele tem uma perspectiva muito legítima, porque é alguém muito novo, que chega a este tema, ou que partilha as dificuldades que eventualmente sentirá para encontrar casa, um lugar para viver,
que chega a este tema através da primeira curta-metragem que realiza. Sim. Acrescentar em relação ao T0, para além de ser um filme extremamente mordaz, como dizia, sarcástico e divertido, que é um filme que está a caminho da mostra. Ele é apresentado no Shortcuts na sexta-feira, na quinta-feira, o Festival de Cinema de Animação de Lisboa está a decorrer esta semana, e o filme também está programado lá, vai ser exibido na sexta, portanto o Vicente passa por Ovar a caminho do festival em Lisboa. Com a caixa de sapatos debaixo do braço. Tal e qual, tal e qual. Foi Revés Campo do Ourique. Se a Mostra tem programado a sessão das curtas portuguesas, onde o T0 vai ser exibido na quinta-feira, tínhamos aqui uma dificuldade para gerir a presença do Vicente Niro. Prosseguimos. Olhando para a casa de uma outra forma, a casa não pode ser habitada no T0, ou é demasiado exígua para aquilo que pretendemos, não é? Porque o filme também é sobre isso e por isso se chama T0, para uma casa bem mais ampla, uma casa Sim. imaginada. Sim. A Marta Moraes Miranda parte aqui de um período das nossas vidas em que a casa se tornou demasiado importante, e todos nós, se calhar hoje ainda vivemos em função do que nos sucedeu na pandemia. Todos os que temos o privilégio de ter uma casa ou de ter vivido com conforto a pandemia porque tínhamos uma casa Sim, para habitar, acho que passamos a valorizar mais a nossa casa. Isto pode também ser doentio, não ser só saudável. Eu estou a colocar uma perspectiva saudável, que é a perspectiva deste filme. Embora durante algum tempo passámos a odiar a casa, porque nós queríamos era sair dela. Sim, mas eu diria que pode ser doentio, porque se olharmos com atenção à nossa volta, percebemos que muita gente sai menos de casa, sim. nomeadamente para ir ao cinema. É verdade. Era um gancho. Era para fazer o convite, para tudo no geral. Para tudo no geral. Pronto, generalizando. A casa imaginada é esse lugar que nós vamos imaginando, habitando e imaginando. A Marta Moraes Miranda, que tem um interesse do ponto de vista profissional, um pensamento arquitetónico na área da arquitetura, faz este filme mostrando como é que no processo de mudança de uma casa para a outra, o que é que deixamos e o que é que construímos de novo, que relações estabelecemos com determinado espaço ou com as pessoas. É a casa dos momentos, de certa forma. E torna-se muito a casa dos momentos. Portanto, é um filme feliz, embora tenha um sabor agridoce nesta sessão, porque percebemos como é difícil para tanta gente hoje chegar a este lugar de poder, de privilégio, como eu digo, de poder imaginar uma casa. E a casa habitada por alguém que a preencheu, que a enriqueceu, que a imaginou também como um centro de arte, para além da casa onde vive, que é, obviamente, a casa de Belgás, de Maria João Pires, Sim. no Maria Maria. Sim. Portanto, nós temos aqui... Que é muito mais do que uma casa, não? Que é muito mais do que uma casa, mas é, sobretudo, uma casa. É uma casa. Portanto, é curioso porque nós começamos esta conversa e a apresentar a sessão, e bem, olhando para a Maria João Pires, para a oportunidade de vermos um documentário tão pessoal sobre a Maria João Pires. Provavelmente não haverá outro documentário com estas características. Já vimos muitas reportagens televisivas sobre a Maria João Pires, mas não uma narrativa cinematográfica tão próxima como Maria Maria. Sim. Mas quando falamos deste filme, neste contexto, temos também que olhar para a casa. E, portanto, são 3 etapas completamente distintas de viver e habitar a casa. O T0 diz claramente a uma geração de jovens adultos, e o Maria Maria está mais próximo de nós do que do Benjamin, porque é a casa como nós a habitamos, é aquilo que nós fizemos da nossa casa. Certo. E de Belgás vamos parar a Londres. Lá temos que ir outra vez a Londres. Vamos voltar ao Benjamin para que ele nos diga aqui um bocadinho mais sobre este Maria Maria, sem desvendar obviamente tudo, mas gostaríamos de perceber aqui que Maria João Pires é esta que aparece no documentário. Acho que vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Tiago até estava a dizer sobre a casa, e especialmente também sobre o solo, até porque ela já acho que há 40 anos que é
bom, à sua própria maneira, uma espécie de uma ativista climática. Não tão ativista, se calhar, mas já é vegetariana há 40 anos e é muito preocupada com as alterações climáticas e com isso tudo. Que eu também sou e que, no fundo, vai um bocado ao encontro do tema da casa, porque é proteger a nossa própria casa, não é? Na verdade, Belgaís já foi rodeado de vários incêndios à medida que eu fui crescendo e assim. E não vamos fingir que é só Belgaís, também é Portugal inteiro, não é? Por isso, acho que eu queria dar-lhe um bocadinho mais oportunidade para falar sobre isso. E para falar sobre coisas que assim um bocadinho mais, como é que se diz? Artísticas, digamos. A falar sobre o que ela pensa sobre a arte, sobre filosofia, sobre a evolução do mundo. E só dar-lhe assim um bocadinho mais de espaço para dizer o que pensa. Que pronto, achei que fossem coisas bastante interessantes. O montador com quem eu estive a trabalhar também é inglês, nunca tinha ouvido falar dela antes, mas achou bastante interessante só aquilo que ela estava a dizer. E pronto, e depois há a parte da casa que aparece no filme, pronto, vai aparecendo e é uma presença constante, não é? Pronto, está presente de duas maneiras. Uma é, pronto, planos da casa, pequenos detalhes que eu me lembro que quando eu cresci, eu vivi lá durante 5 anos, em 2000 não sei, há muitos anos atrás. E lembro-me sempre que, pronto, como é assim a única casa de infância ou uma das poucas casas de infância que se mantém na minha vida até hoje, há pequenos detalhes e sítios e coisas assim à volta da casa que me ficam na memória e que eu queria tentar captar um bocado também e tentar, pronto, ir pondo no filme. À medida que ela vai falando sobre aquilo que ela quis falar, no fundo. São 3 curtas na sessão de shortcuts. Conheces algumas das outras 2? Não, mas vi o trailer e pelo menos o teaser achei muita piada, claro. E estou muito curioso para ver, porque vi os 2 trailers, gostei no Instagram. E achei bastante interessantes e pronto, mal posso esperar. Eu acho que a Casa Imaginada faz uma boa transição para o Maria Maria. Eu tive muitas dúvidas sobre tenho A ordem. sobre a ordem, exatamente. Tenho mesmo muitas dúvidas sobre a ordem, mas pensando aqui na Casa Imaginada e no Maria Maria e até pelo que o Benjamin acabava de Sim, dizer. estava a pensar precisamente Sim, isso. é um filme que se habita de um para o outro. Sim. Habita-se bem, faz-se bem a transição. Há aqui uma curiosidade que eu tenho e acho que esta sessão vai ser muito interessante para quem estiver presente, porque nós acompanhamos, obviamente, o percurso da Maria João Pires enquanto melómanos, enquanto espectadores, acompanhamos uma dimensão pública. Nem todos temos uma noção do que é a Casa de Belgaís, enfim, nem todos conhecemos esse espaço, mas ouvimos falar. Tenho aqui alguma curiosidade em perceber, se calhar com o Benjamin. Julgo que neste momento a casa não está aberta enquanto espaço artístico, correto, Benjamin? Neste momento acho que não está, mas pronto, isso vai mudando constantemente, mas Exato. acho que de momento oficialmente não está, não. E depois olhando para esta oportunidade de vermos uma curta-metragem, mesmo sendo uma curta-metragem diferente daquela que eu vi, estou com essa expectativa e acho isso ótimo, mas sei o que está lá. O que eu gostava de perceber, Benjamin, é se existia material prévio
de registro documental, digamos assim, televisivo ou cinematográfico sobre a tua avó, porque é a impressão que eu tenho, mas posso estar distraído, nem sempre vemos todos os filmes adequados ou as reportagens televisivas adequadas. A impressão que tenho é que existe se calhar uma lacuna em relação à representação, digamos assim, de Maria João Pires no cinema português. Eu lembro-me que, assim, pronto, antes de fazer este documentário, isto foi um projeto escolar e eles aconselharam-me a fazer muita pesquisa antes de sequer começar a fazer o documentário. O que eu encontrei foi que houve um documentário feito por um senhor alemão, agora não me lembro bem do nome, que se chama qualquer coisa Sound, uma coisa do som, já não me lembro bem exatamente. E que curiosamente começa da mesma maneira que a versão que o Tiago, a versão que tu viste, começa da mesma maneira, com o afinador de piano, que eu também mantive nesta versão aqui. Mas sim, acho que esse é o documentário mais próximo que existe de isso que estamos a falar, de ter uma parte mais íntima dela e da casa. Discovering Sound, não é? Como? Discovering Sound. Sim, Discovering Sound, exato. Roald Van Dalen. Estava aqui a fazer uma pesquisa. Nunca ouvi. Pronto, eu vi, acho que não cheguei a acabar, mas porque acho que já tinha visto em pequenino. A diferença é que esse documentário foi feito, agora se calhar podes-me dizer o ano, acho que foi 2000, 2002. Sim. Sim, que foi assim, digamos, no auge do projeto do Centro Cultural de Belgais. E que entretanto já se passaram 20 anos e as circunstâncias mudaram bastante, não é? Tal como mudou a minha avó também. E por isso eu queria um bocado. E ela falou-me desse documentário e disse-me que de facto havia coisas que ela gostaria de ter falado que não falou, que se calhar não era bem o objetivo daquele documentário. Mas para além desse, sei que ela esteve no filme do Manuel de Oliveira, mas de resto não sei muito mais da sua participação no cinema. Sim, estamos a falar, eu vou citar de memória, posso me enganar. Talvez os Canibais. Não era a Carta? Ou a Carta. A Carta ela tocava, não é? Sim, acho que era. Não sei se ela teve em mais, entretanto. Mas sim. Acho que foi uma coisa assim. Acho que era a Carta ou uma coisa assim qualquer. A Carta não de me lembro. 1999, com o Pedro Abrunhosa também. Pronto. É isso. Mas de resto, sim, não sei que mais contribuições é que ela teve assim para o cinema, que me lembro. Bom, seja como for, seguramente que vamos conhecer uma Maria João Pires diferente. Vamos, e uma das questões é a duração mantém-se, Benjamin, já agora? Estamos a descobrir. Sim, eu pus um limite enquanto estava a fazer o alinhamento e a montagem, pus um limite aos 16 minutos e disse assim, daqui não passa. E ficou. E até ficou um bocadinho mais curto. A curiosidade que tenho é porque uma das decisões de alterares a primeira versão deveu-se ao facto de existir muito material sobre Maria João Pires. Acho que posso partilhar isto, é um dos aspectos também que depois podemos aprofundar melhor na conversa que vai acontecer em sala na quinta-feira. Ou seja, se esse material justificaria um documentário de maior duração, ou até que ponto, Benjamin, é que tenho curiosidade em perceber isso, para cumprires esse objetivo, que é perfeitamente legítimo, de manter uma estrutura dentro de uma determinada linha temporal, até porque, por vezes, os filmes só podem ser submetidos a determinados festivais se tiverem uma determinada duração, 15 minutos. Há festivais
caso de Shortcuts of Arc, que permite os 30, mas a questão dos 15 minutos aqui abre muitas portas, digamos assim, Sim, abre muito sim. espaço para a seleção. E se sentes que para cumprir esse tempo ficou por incluir no filme material muito precioso? Acho que é difícil dizer. Eu acho que houve bastantes coisas que se calhar poderíamos ter incluído. Mas quando fui ver as entrevistas todas, a verdade é que pronto, há muitas coisas repetidas, há vários problemas de som às vezes, ou da própria câmara. Acho que não. O que acabámos por fazer foi por conter mais conteúdo no mesmo espaço de tempo. Uhum. Então, porque pronto, a primeira versão tem bastante tempo para tudo e deixa bastante tempo para tudo. E nós queríamos, com o mesmo passo, com a mesma sensação que tinha a primeira versão, queríamos tentar ir pondo mais coisas e, nomeadamente, mais entrevistas. Sim. Houve coisas que ficaram de fora, e talvez pensem em revisitar um dia. Mas neste momento eu acho que as coisas mais importantes estão lá, que eu achei que não estivessem na primeira versão. Por isso acho que é uma versão que, ao menos se ela vir, espero que acho que está lá tudo o que ela queria dizer. De alguma forma, era o que estás a dizer, Benjamin, é que o que foi descartado não desvirtua o conteúdo que pretendias que o documentário incluísse. Certo. Eu acho que o documentário pode ser ainda mais, se calhar, profundo, se for um bocadinho mais longo, mas acho que a diferença não há de ser assim tão grande do que da primeira versão para a segunda. E depois também não queria estar a esticar o tempo, porque o Tiago está a fazer a programação deste festival e não queria estar a desconcertar isso tudo logo. Ainda estás a à tempo. primeira. Sim. Ainda tens tempo. Ainda tenho Estás tempo. à vontade. Pois é. Sim, mas eu sinceramente... Até à meia hora podes ir. Pois, mas na verdade eu também, como... Pronto, eu acabei por fazer isto, eu e o meu colega acabámos por fazer isto em 3 semanas, ou uma coisa assim, muito ou um mês. E é uma questão de E disciplina acho- também. Exato, e para adicionar tudo isso, acho que íamos precisar se calhar mais de outro mês para organizar ainda mais coisas. Mas acho que está lá, o que é preciso está lá. Sim. Olha, Benjamin, eu queria agora desviar um bocadinho do Maria Maria, ir ao Benjamin, neto de uma artista consagradíssima, com quadro no nome. Eu diria que foste empurrado para as artes naturalmente. Já falaste lá atrás que desde miúdo gostavas de fazer filmes, portanto, o cinema para ti foi algo, de alguma forma, que nem tiveste que escolher, foi natural. Sim, foi natural. Acho que é como aquilo que dizem, não é? Que as artes são sempre uma forma de expressão. E eu sei que enquanto cresci não era assim a pessoa mais popular, digamos, na escola. E passava bastante tempo sozinho em casa, e a partir do momento em que consegui um ecrã, porque também cresci sem televisão, comecei a ver filmes sem parar, e a ver só filmes, e a ver como é que eram feitos, o que é que se passava atrás das câmaras. E comecei a perceber que de facto aqueles filmes que eu fazia, mesmo em criança, eram uma maneira de expressão, uma forma de expressão. E comecei a perceber que de facto não sou assim tão bom a expressar-me, a falar, como podem se calhar já ter reparado, mas se quer dizer alguma coisa,
penso sempre em como dizê-la num filme. Um, e, e por isso acabou por ser só assim uma. Pronto, não sei se foi por influência da família ou porque, pronto, sim, de facto é uma família muito envolvida nas artes, não só a minha avó, mas o meu tio e pessoas assim, completamente, são todos, é raro e é estranho quando alguém está nas ciências ou assim. Por isso, sim, não sei se foi por causa dessa influência, mas de facto sempre aconteceu que sempre pensei em filmes. Ou seja, quando penso sobre coisas, penso numa pessoa num filme a falar ou não sei explicar. É quase como se fosse uma extensão de ti próprio, digamos assim, uma forma de te expressares, de deitares aquilo que não consegues de outra forma cá para fora. Entretanto, Sim. optaste por ir para a Inglaterra, fazer a tua formação. Diz-nos como é que estão a correr as coisas por aí e também nos podes falar, se quiseres, sabemos que realizaste também aí um filme. Sim, aqui na verdade foi em Portugal. Sim, as coisas acho que cá estão a correr bastante bem. Acho que, pronto, eu também vim para cá já no fim da pandemia e as coisas em Londres estavam bastante mais abertas do que em Lisboa, que foi muito mais, facilitou muito, e a minha universidade também fez questão de ter aulas presenciais, opcionais, mas sempre presenciais, o que ajudou imenso a integrar-me na escola, na cidade e em tudo. E sim, no terceiro ano, no último ano, como filme de final de curso, realizei Viamonte, que pronto, é um filme do qual também estou muito orgulhoso e que teve uma excelente recepção cá e na escola e aparentemente toda a gente adorou e foi especialmente muito, muito, muito divertido de filmar. Que foi uma experiência assim meio estranha, porque de facto estávamos a divertir-nos tanto nas filmagens que achávamos que não podíamos estar a ser assim tão produtivos, mas acabámos por em 4 dias fazer um filme de meia hora que não lhe falta muito, acho eu. Pronto, tendo em conta o budget que tínhamos e assim. Mas sim, filmámos isso perto da Aldeia da Luz. Começámos, não sei se estão familiarizados com a estrada da Luz que foi submersa pela barragem do Alqueva. Sim. O filme começa com um irlandês que tem que parar o carro porque chega a essa estrada e depois perde-se completamente no Alentejo, ou como nós gostávamos de lhe chamar, o Alentexas. E perde-se, fica perdido lá no meio, encontra duas crianças que não falam inglês e ele não fala português e ele o filme todo está a tentar encontrar a civilização de volta. Então foi assim uma acumulação dos 3 anos que tive cá, de classe de culturas e de costumes e disso tudo, que tem este irlandês a chegar a Portugal, ou seja, foi exatamente a minha experiência oposta. De um português a chegar a Londres, mas acho que há muita coisa que se explora lá que eu experienciei cá e que pronto, e especialmente deu-me jeito o filme acabar por não ter assim muito diálogo muito complexo, porque eu de facto não sou a melhor pessoa a escrever diálogo, mas é normal também com a minha idade, não é? Muito bem. Mas sim. Temos aqui 4 minutinhos, eu ainda queria voltar aqui ao Tiago e à sessão 93, primeiro para reforçar a ideia de que a sessão 93 de Shortcuts acontece já na quinta-feira, dia 27, às 21h30 na Escola de Artes e Ofícios. A entrada é livre, mas convém marcar lugar e a reboque deste marcar lugar, pedir ao Tiago que nos confirme se ainda há lugares disponíveis. Sim,
cerca de 20% da plateia Ok. ainda está disponível para marcação. Então abispem-se se querem ficar com o vosso lugar, porque senão já não vão a tempo. Uma sessão que acontece então na próxima quinta-feira, T0 de Vicente Miró, A Casa Imaginada de Marta Moraes Miranda e Maria Maria de Benjamin Quadros e Costa. São 3 primeiras obras, uma delas em estreia mundial, vale a pena ir, assistir. E Tiago, temos aqui 3 minutinhos para encerrarmos a nossa emissão. Falta acrescentar alguma coisa sobre esta sessão 93? Não, eu acho que a apresentamos bem em relação aos filmes, em relação à temática e em relação ao filme mais realizado pelo Benjamin Quadros e Costa e dedicado à Maria João Pires. Um filme que, digamos assim, é a maior novidade neste momento na nossa programação. Acrescentaria que, desse ponto de vista, é um momento feliz. O Shortcuts não procura, não faz, obviamente, questão de estrear filmes ao longo da sua programação. Exibe e programa filmes novos, produzidos no ano anterior, recentes, mas todos os anos, o ano passado terá sido uma exceção, há sempre uma estreia portuguesa ou internacional. Um filme que descobrimos e que tem essa felicidade ou interesse também por parte do realizador ou a receptividade por parte do realizador de o programar primeiro aqui e, portanto, volta a acontecer. E é sempre importante. E é sempre importante. Quero só lembrar, porque não vai passar um mês, não vamos estar fora de sala um mês, que dentro de 3 semanas voltaremos, antes da Páscoa. Ok. Antecipamos a sessão para meados de Abril por causa dos feriados, 25 de Abril, 1º de Maio, nas semanas seguintes. Certo. É também reconfortante encostar a sessão a uma Sexta-feira Santa. Sim. E a próxima sessão terá uma temática que é bem adequada a esse período, à quadra que vamos viver em Abril. Muito bem. Benjamin, agradecer a tua disponibilidade para estares Obrigado, aqui nesta conversa connosco. Espero que tenha sido agradável, que faças boa viagem até ao VAR e, se ainda não conheces, garanto-te que vais ficar a conhecer o Pão de Ló ao VAR. Ok. Mal posso esperar. Muito obrigado por me terem recebido. Obrigado pela disponibilidade. Tiago, o Pão de Ló ao VAR não é fake, é mesmo confirmado. É certificadíssimo. Ok. Obrigado a ti. Receita aprovadíssima ao longo de décadas. Isso mesmo. dúvida. Sétimo melhor doce do mundo, salvo erro, no ranking. E ainda vai subir mais lugares. Vai, porque nós Não vamos ficar surpreendidos com isso. nós continuamos Esse a lugar não levá-lo faz lá para justiça. cima. Esse lugar não faz justiça. Um abraço, obrigado. Nós não precisamos de o levar. Ele vai por ele. Ele vai por ele. Ele tem crédito. Um abraço. Um abraço. Entrevista. Especial Entrevista.